Amados, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo de número 9, e vamos ler o verso de número 8. Queria pedir para o diácono Márcio, amados, se possível, conseguir trocar água para mim, colocar água comum, que não seja gelada, muito gelada, vai ser muito útil. Minha garganta está muito ruim, muito ruim. Na verdade, estou me recuperando, de uma garganta ruim. Ainda hoje eu acabei abusando um pouco do gelado, Confesso, sou culpado. Abusei um pouco do gelado e infelizmente acabou agravando um pouquinho mais. Mas é que é difícil resistir uma coca gelada, viu, amados? É muito difícil resistir uma Coca-Cola gelada. Mas Jesus é bom, Jesus é bom. Então uma coca não é pecado não, tá bom? Jesus quer que você tome mesmo, tá? Mas não pode tomar demais também. A diferença entre o remédio e o veneno é na dosagem, A gente tem que tomar cuidado. Livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso de número 8, que diz assim: em todo tempo sejam alvas tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Repetindo, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Podes vos assentar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amados, o Senhor Deus é maravilhoso em nossas vidas, e constantemente Deus ele tem falado com a sua igreja, como está escrito, Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o Senhor Deus tem falado muito conosco, desde o início, na verdade, E quando nós adentramos a um culto como esse, Deus ele começa a falar conosco, desde o primeiro louvor, desde a primeira oração, a leitura da palavra. Deus ele já está falando com a sua igreja. O que acontece é que muitas das vezes, muitos de nós, demoramos um pouco para pegar no tranco, e começar a, de fato, estar ligado no trono da graça e ouvir a voz do Senhor. Mas existem aqueles que já chegam ligados no trono da graça, e já chegam ouvindo, cultuando e sentindo Deus. E nessa noite, eu creio que aqui existem pessoas que estão dentro dessas condições. E eu quero te dizer que o mesmo Deus que falou desde o início do culto, desde a primeira palavra, é o mesmo Deus que vai falar nessa hora, nesse momento, também através dessa mensagem. O bom de Deus é que para Deus não depende de quem que está pregando, se é uma criança, se é um jovem, se é uma pessoa de mais idade, se é homem ou se é mulher, se é estudado, se não é estudado. O Senhor Deus é aquele que usa aqueles a quem Ele quer usar e capacita aqueles a quem Ele quer capacitar. Portanto, diante de Deus não existe pequeno. Portanto, diante de Deus não existe aquele que é o incauto em relações a algumas coisas concernente à obra Eclesiastes em si. Porque o nosso Deus é o Deus que nos capacita. E Ele nos chama para nos capacitar e nos auxiliar. Nada é por conta de nosso próprio mérito, estudo ou busca em si, mas é pela graça infinita e misericórdia de Deus. Temos que nos dedicar sim, com certeza, mas quem faz a obra é Jesus, é o Espírito Santo, amém? Glórias a Deus. Amados, o texto que nós lemos refere-se a um verso que é bem conhecido pela igreja, mas como pontapé inicial para a mensagem dessa noite, eu quero ir um pouquinho adiante, e eu quero chegar lá em Lucas, no capítulo 3, e o versículo de número 11, lá está escrito: e respondendo ele, disse-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça na mesma maneira. Este é um texto que refere-se a João Batista. Na verdade, o próprio João Batista foi quem citou essas palavras. Olhando para as Escrituras Sagradas e conhecendo um pouco ali do Novo Testamento, bem sabemos que João Batista ele foi o precursor, ou seja, aquele que veio antes do Messias, e ele veio para vir endireitando o caminho, as veredas, para que o Messias viesse fazer a sua obra. Em outras palavras, João Batista foi aquele que veio preparando o terreno, para que a semente da palavra de Deus, do Evangelho, viesse a ser lançada no solo, nos corações daqueles que existiam ali naquela época. João Batista, como também Jesus, ele tinha ali os seus discípulos.
Tanto é que, se nós olharmos lá para Mateus, no capítulo de número 9, e o versículo de número 14, nós vamos ver que quando os discípulos de João Batista foi ter com Jesus, indagando a Jesus, perguntando para ele, dizendo: olha, nós sendo os discípulos de João, nós jejuamos, e os fariseus também jejuam, só que os seus discípulos, eles não jejuam. E Jesus, respondendo para os discípulos de João Batista, disse: quando o noivo ainda está presente, não há necessidade de jejuar, mas quando o noivo ele for retirado, então chega a hora e o momento em que eles começarão a jejuar. E Jesus está falando a respeito do jejum. Ele traz uma figura, ele traz um comparativo, dizendo: não se coloca remendo de um tecido novo em um tecido velho, não coloca remendo novo em roupas velhas. Ele continua dizendo que o odre, para que ele venha comportar o vinho, ele tem que ser novo. Não se coloca vinho novo em um odre velho, porque o vinho novo ele ainda não é fermentado. E quando ele passa a fermentar, o odre ele começa a estufar. E se o odre for velho, ele vem a se romper. Então perde-se o odre, perde-se o vinho. Mas antes disso, falando sobre as vestes, falando sobre o remendo, isso é uma coisa muito notória dentro da Bíblia Sagrada, dentro do modus vivendi ali do povo de Israel. Porque diferente de mim e de você, era comum naquela época ter apenas uma muda de roupa. Porque ter roupa naquela época não é como nos dias de hoje. Era uma coisa de luxo. Nem todos tinham mais que uma muda de roupa. Então era comum ter apenas uma muda de roupa. E quando se tinha uma muda de roupa, levava-se ela por muitos anos, utilizando a mesma roupa. E por conta do tempo e de uso dela propriamente, acontecia daquela roupa vir a ter o seu tecido envelhecido. E então aquele tecido ele não servia mais como vestimenta. Aí Jesus vem e diz: ninguém vai pegar um tecido novo e colocar numa roupa velha, porque senão essa roupa velha ela vai se romper, porque o tecido está velho, então de nada vai adiantar. Ter um tecido novo naquela época demandava dinheiro. Como eu disse, não é como nos dias de hoje. Então ninguém em sã consciência vai gastar dinheiro comprando um tecido novo e gastar dinheiro novamente com a mão de obra para colocar aquele pedaço de tecido novo em uma roupa velha. Era muito mais inteligente pegar aquele dinheiro, juntando com o dinheiro da mão de obra mais do pedaço de tecido novo e comprar então uma veste nova. Olhando para esta questão das vestes e fazendo uma ligação com o versículo que nós lemos anteriormente de Eclesiastes, fica notório que na verdade para a época, roupa era uma coisa de luxo, era uma coisa que nem todo mundo tinha e era uma coisa de muita importância. É por isso que na Bíblia Sagrada, em muitas das vezes, Deus ele pega a referência sobre a vestimenta, a roupa física do judeu e faz uma comparação, traçando um paralelo com as vestes espirituais. Por quê? Por causa da importância que as roupas tinham naquela época. Então na mente do judeu, essa importância física também entrava no âmbito espiritual. Então, por vários momentos na Bíblia Sagrada, nós vamos ouvir Deus falando a respeito de roupas novas, a respeito de roupas limpas. Lá no livro de Apocalipse nos diz que aquele que vencer, será dado a ele roupas brancas, porque vestes dentro da Bíblia Sagrada, no contexto espiritual, ela fala de uma nova posição diante de Deus, ela fala de purificação, ela fala de compromisso, ela fala de estar na vontade de Deus, de estar enquadrado dentro daquilo que Deus quer, segundo o caráter, segundo a índole, segundo as diretrizes que a Bíblia Sagrada ela nos traz. Portanto, roupa lá no Antigo Testamento, como no Novo Testamento, era de extrema importância física, quando se fala no sentido espiritual também, porque diante de Deus não tem como se apresentar uma veste suja. Certa feita um homem esteve com veste suja diante de Deus, está lá em Zacarias no capítulo de número 3, e a Bíblia nos diz que Satanás, estando ali perto para acusar aquele homem que era o sumo sacerdote Josué, a Bíblia nos diz que o anjo disse: o Senhor te repreenda, porque esse é um tição tirado do fogo. E a Bíblia nos diz que então Deus pediu para que tirasse, mandou que tirasse aquelas roupas daquele sacerdote, as roupas sujas, e colocasse sobre ele as roupas novas, porque a partir do momento que ele estava com roupas novas, ele estava dentro da condição do que Deus queria para a vida dele. Nessa noite, através dessa mensagem, eu quero te dar um recado da parte de Deus, e dizer
dizer que Deus, Ele traz nessa noite, para a minha vida e para a sua vida, roupas novas, vestes novas. Nessa noite Deus está tirando as vestes de tristeza da vida de muitos, as vestes de confusão, as vestes de falta de fé, as vestes de dificuldade, e te vestindo com roupas de alegria em nome de Jesus. Se você crê nisso nessa noite, levanta a sua mão e glorifica e bendiga o nome santo de Jesus. Aleluia. Eu dividi essa mensagem em 3 partes, 3 pontos diferentes. O ponto introdutivo, segundo ponto é explicativo, o terceiro ponto é o condicional. A partir do ponto introdutivo, a falar de Eclesiastes, e agora que nós já entendemos qual a importância das vestes dentro da Bíblia Sagrada, nós vemos que o sábio, ele diz: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Sabemos que este mesmo sábio, o sábio Salomão, que foi rei de Israel, ele escreveu não só o livro de Provérbios, mas o livro de Cantares, Cântico dos Cânticos, né? Como também o livro de Eclesiastes. Não só o livro de Eclesiastes, mas também de Provérbios e também o de Cantares. É difícil colocar dentro de uma ordem cronológica e saber qual livro foi escrito primeiro. Mas, segundo a teologia, crê-se que o livro de Cantares foi o primeiro livro a ser escrito, porque a linguagem do livro de Cantares é uma linguagem mais jovial. É a linguagem onde nós compreendemos claramente pela letra em si, que é a expressão do amor do sábio para com a sulamita e dela para com ele. Já no livro de Provérbios, a linguagem já é um pouco mais adulta. Ali não se fala de amor em si, não se fala de algo momentâneo, mas se fala de algo mais duradouro, porque no livro de Cantares, ali a paixão, ela está em muita ênfase, mas no livro de Provérbios, a ênfase agora é a sabedoria. É uma palavra de alguém que viveu algumas coisas no passado, e chegou à conclusão que, na verdade, melhor é viver a sabedoria do que buscar a riqueza, do que buscar qualquer outra coisa. Este sábio podia falar isso claramente, porque ele era rico e também era sábio. E o livro de Eclesiastes provavelmente foi o último livro a ser escrito, porque a linguagem aqui é uma linguagem mais velha. Trata-se da linguagem de um homem que viveu tudo o que tinha que viver, e percebeu que na verdade tudo não passava de vaidade, que na verdade todas as coisas passam muito rápido, e ele diz claramente neste livro, que o melhor é que o homem aproveite os bons dias da vida, que ele aproveite os momentos, as ocasiões boas, aproveite tudo de bom, porque para onde ele vai, depois da morte, ali não tem como mais aproveitar e fazer nada. E aí nós chegamos a este verso, o verso de número 8 do capítulo de número 9, quando eu era mais novo, neófito, novato na fé, eu vi muitos pregadores ministrando neste versículo, muitos obreiros ministrando nele, e eu me lembro que quando eles falavam sobre as vestes, elas serem alvas, e nunca faltar o óleo sobre a cabeça, na maioria das vezes, se não todas elas, eles falavam que as vestes aqui é sinônimo de santidade. Então quando o texto diz, em todo o tempo sejam alvas tuas vestes, aqui seria, em todo o tempo seja santo, em todo o tempo esteja puro diante de Deus. E quando se falava do óleo, muitos associavam isso ao Espírito Santo, simbolicamente, dizendo, em todo tempo o Espírito Santo ele não pode faltar sobre a sua vida. Outros pegavam o óleo e falavam sobre a unção, sobre a separação, sobre o ministério, dizendo, em todo tempo você tem que estar obediente dentro do ministério, dentro da unção, daquilo que o Senhor Deus conduziu, te ungiu e te condicionou a estar. Mas, como diz lá em 1 Coríntios, capítulo de número 13, verso de número 11, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, agia como menino, mas quando via ser velho, eu deixei as coisas de menino. Obviamente que Paulo fala em um outro contexto, mas eu queria usar neste contexto, porque quando eu via ser um pouco mais velho, eu comecei a estudar a Bíblia um pouco mais, e se aprofundar nas Escrituras Sagradas. E eu descobri que, na verdade, este verso, quando o sábio ele fala, em todo tempo sejam alvas tuas vestes, ele não está falando de santidade. Quando ele diz, em todo tempo sejam alvas tuas vestes, e nunca falte óleo sobre a sua cabeça, sobre o óleo, ele não está falando do Espírito Santo, muito menos do óleo da unção ou da separação. Na verdade, quando ele fala, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, ele está falando de vestes de festa, ele está falando de roupas festivas, roupas que eram utilizadas para os dias e ocasiões de festa.
Se você olhar em uma tradução, que alguém que tenha, por exemplo, a tradução NVI, você vai ver que lá já está escrito roupas de festa. Se você olhar não só na tradução NVI, na tradução NVT, na tradução VC, na tradução livro e outras traduções da Bíblia Sagrada, você vai ler e descobrir que na verdade o sábio estava falando de roupas de festa e não estava falando de santidade. Tanto é que, se nós olharmos para um dicionário bem famoso e conhecido dentro da teologia, conhecido como dicionário Strongs, quando se trata de veste aqui, o sábio ele usa uma palavra hebraica que se fala laban, que significa sinal de alegria. Então ele não está falando de santidade, mas está falando de roupas de festa. E quando fala a palavra óleo aqui, vem do hebraico semen, que significa óleo perfumado. Era literalmente o perfume utilizado para sair para momentos de festa. Então quando o sábio lhe diz, em todo tempo estejam alvas tuas vestes, ele está dizendo, em todo tempo esteja você com roupas festivas. E quando ele diz, nunca falte o óleo sobre a sua cabeça, ele está falando, em todo tempo esteja perfumado, ou seja, esteja pronto para festejar. Quando olhamos para a nossa vida, em comparação com este versículo, tudo parece ser impossível, porque a gente passa por tanta luta e dificuldade, que é muito difícil nós estarmos trajados com roupas de festa durante uma tempestade. Parece que não combina uma roupa festiva com um momento de luta e de dificuldade, mas o texto aqui ele não faz nenhuma separação, e ele diz, em todo tempo esteja com roupas de festa, e que o óleo perfumado nunca falte sobre a sua cabeça. O que muitos estão vivendo hoje é uma frustração espiritual, muitas das vezes por causa de uma oração não respondida, muitas das vezes por uma lágrima não correspondida, ou por uma obra não muito bem sucedida, nós entramos em uma frustração espiritual, e achamos que Deus ele não está nem aí para a gente, que Ele não vai trabalhar, que Ele não vai se levantar ao nosso favor, que Ele não vai fazer nada para as nossas vidas. Mas é neste momento, amados, que nós temos que direcionar a nossa vida para Cristo. É nesse momento que tudo nas nossas vidas tem que estar apontado para Jesus, porque ainda que nós estejamos em momentos difíceis, se nós estivermos projetando a nossa vida para Jesus, tudo irá bem, porque o nosso Deus, o nosso Jesus, Ele garante isso. Não existe outro meio de alcançar algo da parte de Deus, senão através de Cristo Jesus. Ele disse que somente através dele. Então projete para Jesus, projete para Ele as suas finanças, projete para Jesus a sua família, projete para Jesus as suas dificuldades, lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque é o Senhor Jesus que tem cuidado de cada um de nós. Enquanto nós estivermos projetados para Cristo, não seremos confundidos. O diabo vai se levantar, mas estaremos trajados com vestes, da qual o Senhor Deus concede-nos a nós, para que nós cantemos o hino da vitória, em nome de Jesus, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Isaías 61, verso de número 3, está escrito, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Neste texto de Isaías, nós sabemos que é uma profecia messiânica. Está certo que dentro deste capítulo, Isaías ora fala de Jesus e ora fala de si mesmo. Mas neste princípio aqui deste capítulo, Isaías está falando de Jesus. E qual que é a ordenança? O que Jesus ele há de fazer? Diz, acerca dos tristes de Sião. Quem eram os tristes de Sião? O povo de Judá. Mas espiritualmente, quem é os tristes de Sião? É eu e é você. E o que está ordenado? O segundo versículo diz, para que seja concedido a nós, o que? Glória em vez de cinza,
óleo de gozo, óleo de alegria em vez de tristeza, e diz: vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Nessa noite Deus te trouxe aqui para tirar de você as vestes de um espírito angustiado e te conceder vestes de louvor, porque está chegando o momento e a ocasião em que você vai festejar em nome de Jesus. Aleluias. Apocalipse 3:5 diz: ao que vencer será vestido de vestes brancas. O que Deus tem preparado para mim e para você, amado, não é pouca coisa, é algo grandioso. E Satanás, sabendo disso, tem lutado contra você, contra a sua casa e contra a sua família. Mas nós, como servos de Deus, temos que buscar no Senhor para que nós tenhamos o discernimento e a perceber o agir do mal, para que com o joelho no pó, o joelho no chão e a boca no pó, nós possamos clamar ao Senhor, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e as potestades, e o Senhor Deus é quem nos garante a vitória. Bendito e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Saindo da parte introdutiva, quero entrar no segundo ponto, que é o ponto explicativo. Aí você pode se perguntar: mas irmão, como assim? O sábio ele diz: em todo tempo sejam alvas tuas vestes. Então eu entendi que em todo tempo eu tenho que estar com vestes festivas. E em todo tempo o óleo perfumado tem que estar sobre mim. Mas como isso? Você não conhece a minha vida, você não sabe o que eu passo. Você não sabe da minha dificuldade, da minha tristeza. Como é que eu vou estar com roupas de festa em dias de luto, em dias de guerra, em dias de tristeza? Um ponto a ser analisado aqui, o primeiro ponto neste tópico, é que o sábio, ele não disse para estar em festa todo o tempo. Não é isso que ele disse. Tanto é que, lá no capítulo 7, verso de número 2, o mesmo sábio diz: melhor é ir à casa do luto do que ir aonde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos aplicam ao seu coração. Em outra tradução você vai estar lendo assim: é melhor você ir a um velório do que ir a uma festa, porque no velório você vê o fim de tudo, e isso você aplica ao seu coração. Então o sábio não está falando para você estar em festa todos os dias, senão ele estaria se contradizendo. O segundo ponto aqui é que o sábio ele não está dizendo para você estar alegre em todo o tempo. Não. Porque lá em Provérbios 15:13, o mesmo sábio diz o quê? O coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Lá em Romanos 12:15, Paulo diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E ainda lá em Eclesiastes capítulo 3, verso de número 4, está escrito: há tempo de chorar e há tempo de rir, há tempo de prantear e há tempo de dançar. Ou seja, a Bíblia mostra claramente que não é errado você estar vivendo um momento de dor, sentindo a dor e expressando a dor. Nós somos um ser humano, não somos um robô projetado para não sentir dor. Nós fomos projetados para sentir a luta. Não é à toa que Deus permite a luta em nossa vida, amados. Tem um propósito nisso. É para que você de fato sinta a luta, você sinta o medo, mas que através disso você busque no Senhor e alcance dele misericórdia. O que o Senhor quer é que nós confiemos mais nele. E como nós vamos confiar em Deus se nós estivermos em um lugar seguro? Então muitas das vezes Deus permite que nós estejamos em um lugar de medo, em um lugar de escuridão, um lugar de batalha, um lugar de terror, para que nós possamos reconhecer que Ele é Deus e que nós não somos nada, que nós precisamos do agir de Deus, que sem Ele nós não podemos fazer nada. E muito cristão só busca Deus no momento de luta e de dificuldade, porque no momento de alegria esquece que Deus existe, mas no momento de dificuldade ele está de joelhos clamando ao Senhor. E o que Deus quer e que Ele está mais interessado não é no nosso bem-estar em si, primeiramente a salvação da nossa alma. Então, se for preciso Deus tocar no seu bem-estar para que a sua alma seja salva, Ele vai tocar,
porque a sua alma é mais preciosa para Ele do que aquilo que você pode conseguir nessa terra. Mas tem uma boa mensagem dentro da Bíblia Sagrada, que quando nós passamos por momentos de luta, nós permanecemos firmes em Cristo Jesus, nós alcançamos de Deus a misericórdia, alcançamos de Deus a vitória. A tempestade passa e vem a bonança, e então o sol vem a se raiar sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Deus, Ele é justo, Ele não vai deixar ninguém lá no relento. Como diz o salmista: eu fui moço e agora sou velho, contudo eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência, eu nunca vi ele desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O nosso Deus é aquele que nos ama, e é aquele que trabalha ao nosso favor. Portanto, quando nós colocarmos o nosso joelho no chão, saiba de uma coisa: o Senhor Deus está se levantando para ouvir o teu clamor, para ouvir a tua oração. E se você crê, em nome de Jesus, nessa noite Ele entra com providência. Oh, aleluia, glória a Deus. Então, se o sábio aqui, ele não está falando que eu tenho que estar em festa todo o tempo, ou numa festa em todo o tempo, se ele não diz aqui que eu tenho que estar alegre em todo o tempo, o que ele está querendo dizer então? Ele está falando em condições. Nós temos que estar em condições de festa. Sejam alvas tuas vestes, tenha sempre roupas festivas sobre você, sobre a sua vida. E ele continua dizendo: nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Você já percebeu que quando você passa um perfume, por mais que seja um perfume muito caro, uma hora o cheiro vai embora. Ah, irmão, mas meu perfume é caro, você não conhece. Tá bom, mas uma hora ele vai embora, você sabe disso. O cheiro não vai durar para sempre. Aí o sábio vem e fala: ó, nunca falte óleo sobre a sua cabeça. Ou seja, o óleo perfumado está sobre mim, mas uma hora ou outra aquele perfume vai acabar. E eu tenho que pegar esse óleo perfumado e jogar sobre mim de novo. O que o sábio está falando? Não deixa com que a sua vida espiritualmente, ela vá envelhecendo, ela vai perdendo brilho. Não, você tem que estar vestido com roupas de festa. Eclesiastes capítulo 9, verso de número 8, está falando de esperança. Porque está com roupas festivas em dias de luta, amado, se isso não for esperança, o que é então? Isso é esperança. Eclesiastes 9:8 está falando de esperança. A minha vida está totalmente, quase que destruída. Não existe nenhuma porta nem fechada. Imagina se tivesse uma fechada, estava boa, mas nem fechada eu encontro na minha vida. A minha oração parece que não passa nem do telhado. Estou numa sequidão total. Mas a boca ainda está no pó, o joelho ainda está no chão. As vestes ainda são de alegria, porque ainda há esperança. Eclesiastes 9:8 está falando de esperança. Então, por mais que eu esteja no meio da tempestade, por mais que eu esteja caminhando no vale, caminhando em um lugar de lodo, de dificuldades, ainda assim eu estou trajado com roupas festivas. Ou seja, eu estou esperançoso em Deus. Eu estou acreditando que no momento certo, Deus, Ele vai entrar com providência na minha vida. Não podemos nos vestir, amados, e deixar com que as vestes de angústia façam parte da nossa vida, porque assim nós viveremos apenas angustiados. E a tendência da alma angustiada, em dado momento, se não tiver vigilância, é o que? Começar a murmurar contra Deus. Mas a partir do momento que eu visto as roupas festivas, a partir do momento que eu tenho esperança em Deus, que eu sei que a qualquer momento Deus, Ele vai fazer a obra sobre a minha vida, é diferente. Você quer ver um exemplo? Lá em 2 Reis, capítulo número 7, olha só. Certo homem, ele estava com roupas de festa, espiritualmente falando, tá, amados? Ele estava trajado com roupas festivas, e ele chegou naquela ousadia total, naquela alegria, e ele falou: ó, seguinte, amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo momento, vai haver abundância de víveres aqui. Só que tinha um outro homem lá, um comandante do rei, que ele estava vestido com vestes de incredulidade. Ele olhando para aquilo falou assim: ó, sinceramente, nem se Deus me fizer janelas no céu, isso não vai acontecer.
Olha só a diferença de quem está com roupas de esperança, vestes de esperança, e aquele que está com vestes de incredulidade. Aí o profeta ele diz assim: vai acontecer. Só que é o seguinte: você não vai viver esse milagre. Você vai ver acontecer, mas você não vai aproveitar desse milagre. É muito difícil, amados. As vestes de incredulidade, quando ela faz parte da vida de um cristão, não tem como as coisas darem certo. Então a Bíblia nos diz, só para a gente curtar a história, 4 leprosos estando na porta da cidade, decidiram: vamos descer ali no arraial das Sírias, porque os sírios estão lá, e a gente chega lá, quem sabe eles nos aceitam. Se eles nos aceitar também, eles nos matam, a gente vai morrer de qualquer jeito. Israel estava passando uma dificuldade total, fome e mais fome. Então os 4 leprosos desceram para lá. A Bíblia diz que os assírios, eles começaram a ouvir como se tivesse vindo uma grande multidão ali, grandes exércitos, e um começou a falar com o outro temeroso, dizendo: olha, deve ter feito aliança com Israel ali, eles estão vindo contra nós, vamos fugir. Saiu todo mundo correndo do arraial, levando ali algumas coisas e caindo pelo caminho. Quando os leprosos chegaram lá, não tinha ninguém. Eles entraram na tenda, comeram, beberam, pegaram coisas valiosas, pensaram: olha, vamos lá falar para o povo, não está certo só a gente usufruir disso não. Foram lá, voltaram a Israel, gritaram lá no portão, gritando, falando: olha, lá aconteceu isso, assim, assado. Falaram para o rei também estava vestido com veste de incredulidade, falou: ah não, isso aí deve ser uma armação. A hora que a gente chegar na cidade, os sírios vão sair, no arraial, os sírios vão sair do meio do mato, vai pegar todos nós. Mas a sorte que tinha alguém ali, né, para mudar a história do rei. Falou: ó, rei, seguinte, vamos descer lá com os cavalos, a gente dá uma olhada com poucos homens, se de fato foi isso, daí a gente vai saber. Foram lá, desceram e viram a arma caída para o chão e coisas preciosas pelo caminho. Eles falaram, voltaram para o rei e falaram: olha, rei, de fato eles fugiram, não tem ninguém lá. E eles desceram lá. Mas antes deles descerem, a Bíblia diz que o rei colocou quem na porta? Ali para controlar a multidão, o comandante. Só que o comandante não ia conseguir controlar aquela multidão. E o povo começou a ir, a correr, e de repente ele caiu, as pessoas começaram a pisotear, a passar por cima dele. Ele viu o milagre acontecer, mas ele não usufruiu do milagre. Sabe por quê? Porque ele estava vestido com vestes de incredulidade. Por isso que muitas das vezes o irmão da nossa direita é abençoado, o irmão da nossa esquerda é abençoado, mas nós não. Por quê? Porque estamos com vestes de incredulidade. Porque as vestes de esperança é igual ao agir de Deus. Enquanto eu estou esperançoso em Deus, o Senhor Deus, Ele já sabe o que fazer em nossas vidas. Mas enquanto eu estiver com vestes de incredulidade, então o Senhor Deus, Ele não vai fazer um milagre, Ele vai primeiro mudar as nossas vestes. E se nós cremos nessa noite, não sei quais vestes nós estamos vestindo, mas eu creio pela fé, através dessa palavra, que Deus está concedendo a nós roupas de esperança, vestes festivas, porque a qualquer momento o milagre vai acontecer sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, eu creio nisso, em nome de Jesus. Terceiro ponto, ponto condicional. Falamos do ponto introdutório e explicativo. Nós já entendemos o que o sábio ele queria dizer. Agora vamos partir para o ponto condicional, para nós finalizarmos essa mensagem. Eu quero trazer um versículo que está lá em 2 Samuel, no capítulo 6, verso 13 e 14, que diz assim: e sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Qualquer um que olhar para este verso, é normal achar de fato um verso normal, mesmo conhecendo a história. Então o que acontece aqui é que Davi estava pela segunda vez levando a arca para a terra de Israel, levando ali para Jerusalém, porque da primeira vez conhecemos a história. Uzá tentou segurar a arca estava em cima de carros de bois, e ele foi morto. Então Davi decidiu não levar a arca naquele dia.
Mas Davi então, em uma outra ocasião, decidiu, não, vamos lá agora buscar a arca, mas só que vamos agora de um jeito diferente. Vamos seguir a lei e aos preceitos de Deus. A arca não vai ser levada em um carro de boi, agora ela vai ser levada pelos ombros dos sacerdotes, né, dos coatitas, porque essa era a lei. Então eles foram cumprir a vontade de Deus. Mas neste texto aqui, neste verso que nós lemos, verso 13, o verso de número 14, no final do verso de número 14, diz que Davi ele saltava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingido de um éfode de linho. Amados, em outra tradução, não está éfode de linho, mas está estola sacerdotal. É aí que este verso passa a ser um verso não tão normal assim, porque Davi estava com roupas de sacerdote. Não sou eu quem digo, mas é o texto. Só que Davi não era levita, Davi era da tribo de Judá. Então por que raios Davi, alguém da tribo de Judá, estava vestido com roupas que era somente para a tribo de Levi? Por que Davi estava vestido de sacerdote se ele não era sacerdote? Nem da tribo de Levi ele era. Então Davi, teoricamente, ele não podia estar com essa roupa, ele não podia estar ali envolvido nos sacrifícios, porque ele não era da tribo de Levi. Mas o interessante é que quando nós olhamos para a lei de Deus, nós encontramos uma pequena brecha, porque o que a lei diz é que os levitas têm que se vestir como levitas, os sacerdotes como sacerdote, e então empreender os ofícios de Deus. Só que está falando dentro do templo e dentro do tabernáculo. Nenhuma parte da lei vai falar que na parte de fora ninguém pode vestir uma roupa de sacerdote e estar dentro de uma cerimônia como essa. Então Davi, neste momento, ele foi ousado. E ele vestiu aquela roupa para que ele pudesse participar daquela cerimônia e poder sacrificar e auxiliar ali nos sacrifícios. O que eu quero dizer com esse texto? Que Davi não tinha nenhuma condição de fazer aquilo que ele estava fazendo. Mas a partir do momento que ele vestiu as vestes de sacerdote, a estola sacerdotal, então ele passou a estar condicionado a empreender aquilo que ele empreendeu. Trazendo isso para a nossa vida espiritual, eu te digo, nós, em nós mesmos, não temos nenhuma condição de poder se chegar até Deus, de poder oferecer o nosso sacrifício, de poder fazer com que a nossa oração seja ouvida e atendida por Deus. Nós, em nós mesmos, não podemos fazer nada, mas a partir do momento que nós vestimos as vestes que o Senhor nos concedeu, através do seu sangue lá na cruz do Calvário, nós estamos totalmente condicionados a estar na presença de Deus, porque quando Deus olha para nós, amados, Ele não vê somente uma multidão de pecados, não, mas Ele vê também o sangue de Jesus, que verteu por mim e por você na cruz do Calvário. Então quando Satanás tentar falar contra você, e dizer que você não é digno de vestir as vestes santas, de estar revestido de esperança, de ter a sua oração respondida por Deus, saiba de uma coisa, de fato, em nós mesmos não temos nenhum mérito algum para que alcancemos isso, mas Cristo Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Então nós podemos sim, porque somos chamados agora filhos, porque de fato somos filhos de Deus. O Senhor Deus nos condicionou a isso, amada igreja. Portanto, ainda que o mal se levante contra a sua casa, contra a sua família, ele se levanta para voltar para o chão novamente, aonde é o lugar dele, aonde a sua cabeça já está esmagada, porque o Senhor Jesus é aquele que nos concede a graça, é aquele que nos concede a vitória. Enquanto estivermos em Cristo, estaremos com as vestes que Ele nos deu, e nós então venceremos, e o nome do Senhor há de ser glorificado, aleluia. Eita Deus de poder e glória, aleluia Jesus. Amados, um verso, eu quero ler um versículo aqui, para a gente finalizar essa mensagem. Eu não sei se você absorveu, entendeu toda a mensagem até aqui, mas se você entender apenas essa parte, eu vou ficar muito contente, muito feliz. Verso lá de Provérbios, capítulo 28, verso de número 9. Verso de número 9, capítulo 28 de Provérbios. É forte esse versículo. Preste atenção, por gentileza. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Repetindo, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que o sábio está falando? Aquele que despreza
a lei do Senhor, a palavra de Deus, não dá ouvidos a ela. Aqui o sentido que desvia os seus ouvidos não está no sentido de escutar. Você vai falar, não quero dar para os ouvidos. Não é disso que ele está falando. Ele está falando na questão de dar ouvidos, de atender, de pegar para si, de absorver. O sábio diz, aquele que desvia os seus ouvidos da lei, da palavra de Deus, até a sua oração é abominável. A palavra abominável aqui, em hebraico, é toebá. Essa palavra toebá é a mesma palavra utilizada em referência aos sacrifícios de crianças lá do Antigo Testamento. A mesma palavra utilizada em relação ao sacrifício de crianças, onde sacrificava ao deus Moloque. O que o sábio está querendo dizer aqui, levando em consideração o significado dessa palavra? Quando uma pessoa desvia-se da palavra de Deus, e mesmo assim vai orar diante de Deus, é como se estivesse oferecendo um sacrifício de crianças. É abominável. É a mesma palavra, toebá. Portanto, amados, nós temos que ter um compromisso com Deus, para que nós possamos obter de Deus, das dádivas daquilo que o Senhor Deus tem para as nossas vidas. Porque infelizmente, por aí existem crentes e mais crentes, que não têm compromisso nenhum com a palavra, que não voltam os seus ouvidos à palavra, à obediência à palavra, mas está lá de joelho, orando e pedindo a Deus alguma coisa. Muitas das vezes nós chegamos diante de Deus, e nós não chegamos com vestes de esperança, não. Chegamos diante de Deus com as vestes daquilo que o diabo deu lá no mundo, e achamos que Deus é obrigado a responder a nossa oração. Nós temos que vigiar em nossa oração, porque muitas das vezes a gente pede tanto a Deus, Deus faz aquilo, Deus vai fazendo aquilo outro, Deus trabalha na vida do fulano, Deus trabalha aqui, Deus faz aquilo. Parece que Deus é empregado nosso. Não é assim que funciona. Nós temos que chegar em Deus com humildade, se derramar diante do Senhor, para que Ele trabalhe em nossas vidas. Então nós temos que vigiar, porque às vezes até na nossa oração nós erramos e pecamos. É lógico que a Bíblia nos diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas o que eu quero dizer através desse texto é que o nosso Deus, Ele não é um Deus que é obrigado a fazer alguma coisa em nossas vidas. Nós temos que chegar diante de Deus com humildade e não ordenando. Senhor, vai fazendo aquilo, Senhor, vai derramando ali, Senhor, cura aquela pessoa, Senhor, faz aquilo. Calma. Nós temos que chegar diante de Deus e falar, Senhor Deus, eu estou aqui, não mereço, preciso do teu auxílio. Esses tempos atrás eu fiz uma oração com Deus, a respeito de algo em particular. Eu falei, Deus, na minha oração, eu coloco tal coisa nas tuas mãos. Aí na hora, o Espírito Santo falou no meu coração, mas espera aí, você perguntou para Deus se ele quer? Se Ele quer pegar isso? Se Ele quer? Se Ele aceita isso? Na hora, eu caí em si e falei, Deus, desculpa. Aí eu mudei. Falei, Deus, me perdoa. Encarecidamente, eu preciso muito, necessito, tem misericórdia, sei que não sou nada, por favor, aceite isso nas tuas mãos, porque nas minhas mãos não funciona. É diferente, amados. Quando nós chegamos até Deus, dessa maneira é diferente. Como eu disse já em várias ocasiões, Deus, Ele não é uma gaveta que você abre, tira algo, põe, fecha, abre, tira algo. Deus não é assim. O nosso Deus, Ele quer trabalhar em nossas vidas, Ele quer. Mas não é com qualquer vestes que Ele vai fazer algo, não. Vamos chegar diante de Deus com vestes de humildade, com vestes de esperança, com vestes ensanguentadas pelo sangue de Jesus. Quando Davi estava ali ajudando a oferecer o sacrifício, amado, você sabe, você conhece a estola sacerdotal, a manga dela era longa e larga, sangue para todo lado, espirrava sangue para todo lado. Davi não estava com uma veste branquinha, porque a cada 6 passos oferecia um bezerro, a cada 6 passos oferecia um boi. Olha só, era sangue para todo lado, meu querido. Você acha que Davi estava com roupas branquinhas e bonitinhas? Não, estava com vestes ensanguentadas. É esse tipo de veste que o Senhor Deus quer para as nossas vidas. As vestes ensanguentadas de Jesus são vestes de esperança, são vestes de vitória. É com ela que nós adentramos ao santuário de Deus e colocamos diante dele a nossa necessidade, e o Senhor Deus responde ao nosso favor. Bendito e exaltado seja o nome santo do Deus vivo. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. Coloque-se de pé nessa noite em nome de Jesus.